Irmãos, abram suas Bíblias lá em Tiago, capítulo 4. Antes da gente ler o texto, eu quero contar uma história para vocês. Eu tenho me apegado a um monte de histórias interessantes. Tem sido bom. Depois de uma grande tempestade, um menino estava passando férias na casa do seu avô. Aí ele chamou o vô na varanda: vô, vem cá. Tem uma coisa que eu não estou entendendo aqui. Vô, corre aqui. Me diz por que aquela figueira ali, aquela árvore grande, uma árvore tão forte, como é que essa árvore pode ter caído com esse vendaval, com esse chuvaral que deu, com esse vento forte? E aquele bambuzal ali, ele virou, parece tão fraco, mas olha, acabou a chuva, aquela figueira está quebrada, caiu, e o bambuzal está lá. Ele virou de um lado e para o outro, mas agora acabou a chuva e ele está lá em pezinho. Vô, não estou entendendo. Aí o vô respondeu para o neto: ô meu filho, o negócio é o seguinte, o bambu ele continua em pé, ele permanece em pé, porque ele teve a humildade de se curvar na hora da tempestade. Ele teve a humildade de se dobrar na hora certa. Por isso que ele está em pé. Aí o vovô virou para o neto e falou assim: eu quero te ensinar 5 coisas muito importantes a respeito do bambu. Primeira coisa, na verdade, ele disse ainda: se você tiver, meu filho ou meu neto, a grandeza e a humildade do bambu, você vai realmente experimentar uma paz diferente no seu coração. Mas eu quero te ensinar 5 coisas que o bambu nos mostra. Primeira coisa, ou a primeira lição que o bambu nos ensina é a humildade diante da pressão dos problemas, das dificuldades. A gente não deve se curvar diante da dificuldade, mas a gente deve se curvar diante do Senhor das nossas dificuldades. O bambu nos ensina isso, ele se dobra diante do Senhor das dificuldades. Uma segunda lição: bambu, meu neto, ele cria raízes muito profundas. É muito difícil arrancar um bambu do bambuzal, porque ele tem a mesma quantidade de bambu que você vê para fora da terra, é o que ele tem de raiz para baixo. Então é muito difícil arrancar um bambu. Você precisa, meu neto, aprofundar suas raízes em Deus, na oração, na palavra do Senhor. Você precisa fazer como o bambu. Tem uma terceira lição, meu neto, que o bambu vai ensinar. Você já viu um bambu sozinho? No meio de um bambuzal, só um bambuzinho em pé? Aí o neto: não, nunca vi isso. Pois é. Quando ele é novo, bem novinho, ele até é um bambuzinho só que aparece, mas ele vai crescendo e rapidamente ele permite que outros nasçam ao seu lado. E eles estão sempre grudados um no outro, muito perto um do outro, tanto que longe parecem uma árvore só. Você precisa aprender com bambu, meu neto. Às vezes a gente tenta arrancar um bambuzinho lá de dentro, do meio daquele bambuzal, mas simplesmente a gente não consegue, porque eles estão muito ligados uns aos outros. A gente precisa aprender com o bambu a estar realmente comprometido um com o outro, estarmos apegados uns aos outros em Cristo Jesus. A quarta lição do bambu, o avô ensina para o neto: olha, meu neto, o bambu ele é cheio de nós. Eu disse nós, meu neto, não eus.
é diferente. Como ele é oco, ele sabe que se crescesse sem esses nós, ele ficaria muito fraco, muito vulnerável. Os nós são os problemas, sim. São as dificuldades. Aquelas que a gente vai encarando na vida e vai superando, vão deixando esses nós. E eles se tornam cada vez mais fortes. E esses nós do bambu, que se chamam dificuldades, problemas superados, eles são os melhores professores que nós temos se nós soubermos aprender com eles. Meu neto, aprenda com o bambu. E a quinta lição que o bambu ensina é que o bambu, ele só cresce para o alto. Na tempestade ele dobra quase até o chão, mas ele não cai, ele tem pessoas perto dele, ele tem os nós das dificuldades que o fortalece a ficar depois da tempestade e em pé de novo, e sempre crescendo na direção do alto. Ele busca as coisas do alto. Na verdade, o vovô disse para o neto, meu neto, busque as coisas do alto, cresça sempre para cima, na direção do Senhor. Que lições, né, irmãos? Que lições que o bambu ensina. Eu fui criado bem pertinho, correndo em volta de um grande pé de bambu. A gente cortava bambu, que eu não conseguia arrancar, então a gente e o meu vizinho cortávamos os bambus e fazíamos casas nas árvores, que às vezes caíam com a gente em cima. Mas o bambu estava sempre lá, e essa lembrança do bambu foi muito bacana. Mas, diferentemente do bambu, nós não somos bons em nos dobrar. Talvez essa seja a área da nossa vida mais difícil. A Bíblia diz que o homem tem naturalmente uma dura cerviz, ou seja, ele está sempre com o nariz empinado, sempre assim. Ó. Como é difícil para a gente se dobrar, bem diferente realmente do bambu. Se dobrar comportamentalmente falando, está muito ligado, é um sinônimo de humilhação. Sujeitar-se a alguém ou alguma situação, e a gente não gosta. A gente gosta de dominar. A gente gosta de ter o controle, de ter a primeira e, se possível, a última palavra. Dobrar é uma coisa que nos aflige, porque tira de nós aquele senso, normalmente falso, de controle e poder. Mas submissão ou sujeição na Bíblia são palavras comuns, muito comuns na boca de Jesus, na boca de Paulo, de Pedro. E na Bíblia essa ideia de sujeição, submissão, é sinônimo de uma vida piedosa, uma vida sujeita à vontade de Deus, uma vida que tem gratidão constante diante da grandeza da salvação. Foi muito gostoso hoje na classe de doutrina a gente falar sobre a doutrina da eleição. Foi bacana demais ver a salvação nesse contexto de vontade de Deus de salvar pecadores. E isso tem que gerar uma gratidão profunda em nosso coração. E gratidão no coração de quem não merece tal salvação é sinônimo dessa sujeição, dessa humilhar-se diante da poderosa mão do Senhor que decidiu salvar pecadores. Mas não é mole, não. Não é... Esse sujeitar-se não é uma atitude ocasional para o crente. Sujeitar-se a Deus precisa ser uma atitude contínua na vida do crente. E aí que entra as dificuldades, os problemas. Tiago está ensinando aqui nesse trecho que nós vamos ler agora, dos versos 7 ao 10 do capítulo 4. Ele está ensinando, nós já vimos, né, desde o começo do capítulo 4, um grupo meio orgulhoso, um grupo de crentes meio vaidoso, metido a autossuficiente. Mas Tiago está ensinando a esse grupo que o segredo dessa vida piedosa, essa vida comprometida com Deus, é a submissão, é o sujeitar-se a Deus. E nesse capítulo 4, então, nesses versículos 7 a 10 que a gente vai ler, a gente vai ver os benefícios dessa atitude de submissão para com Deus. Vamos ler
dos versos 7 ao 10. Eu vou ler aqui, você acompanha. Na verdade, vamos ler juntos. Vamos ler juntos versos 7 ao 10. Diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Amém? Vamos orar? Santo e amado Deus, mais uma vez te louvamos, ó Pai, pela tua bondade, que nos ajunta aqui mais uma vez em teu nome para te adorar, para te louvar, para ouvir do Senhor, ó Pai, para sermos agora tratados em nossos corações, emoções, vontades, ó Pai. Eu peço a Ti que o Senhor mexa no nosso coração. Eu peço a Ti, em nome de Jesus, uma noite inesquecível, ó Pai. Trata-nos, ó Deus, ensina-nos, transforma-nos, ó. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. O verso 7 diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam o diabo, e ele fugirá de vocês. Curiosamente, Tiago está relacionando submeter-se a Deus a resistir ao diabo. Que interessante. A gente seguramente já leu isso um monte de vezes, mas é uma relação de fato curiosa. Aparentemente lógica, mas nem sempre prática para a gente. Mas antes de falar sobre esses benefícios da gente se submeter a Deus, eu quero antes falar um pouquinho sobre o diabo. Eu detesto falar do diabo. Tem uma coisa que não me dá a menor alegria, é falar do diabo. Porque é fácil a gente saber do problema, do mal e o que está por detrás do mal, que é Satanás, conhecendo a Deus profundamente. Conheça o Deus que você serve, e tudo que se opõe ao Deus que você serve e à sua vontade vem do diabo. Você vai saber bonitinho quem é o diabo. Não precisa se tornar um expert em diabo, não. Conheça o Deus que te salvou bem, que tudo que se opõe, então, ao Deus que te salvou vem do diabo. Mas eu quero ainda assim gastar um pouquinho, bem pouquinho de tempo para falar do diabo, porque é impressionante as reações das pessoas com relação ao diabo. Vão de um extremo ao outro. Tem um grupo que geralmente mais cético que afirma, não, o diabo não existe. É um extremo da história. Aí tem o pessoal do meio campo aí, que eu não vou entrar no mérito, mas vou passar para o outro extremo, a turma que simplesmente quer materializar o diabo em alguma coisa, pessoa, situação, são aqueles que veem o diabo atrás de poste, na árvore, enfim. Extremos à parte, não vou entrar no mérito aqui, o fato é que a Bíblia diz que o diabo existe. Isso para mim é suficiente. Negar essa verdade, meus irmãos, que o diabo existe, é tudo o que ele quer para poder levar vantagem sobre o homem. Há um poeta, na verdade houve, ele é falecido, faria agora 100 anos, na verdade faria, de fato, em outubro, 100 anos, mas é Mário Quintana, vocês já devem ter ouvido falar dele, tradutor, poeta, um camarada que tem uma vida até interessante, porém, não casou-se, não teve grandes relacionamentos, morou no começo da sua vida em hotéis, tal, uma situação até estranha, mas teve até os 14 anos uma influência evangélica. Aí depois a sua biografia diz que ele começou a andar pela boemia da vida e afastou-se da vida, das coisas espirituais que ele havia crescido até os 14 anos, mas certamente ficou alguma coisa no seu coração em relação a Deus e ao diabo. Ele morreu com 84 anos, já tem uns 15 anos atrás, mas ele formulou uma frase muito interessante sobre essa problemática do diabo. Ele falou assim:
o maior truque já realizado pelo diabo foi convencer o mundo de que ele não existe. Interessante isso para um homem incrédulo, com alguma influência espiritual. Ele sabia muito bem quem o diabo era. E formula uma frase extremamente prática que muitos crentes às vezes banalizam e outros superestimam. Mas eu não posso ignorar a realidade que Satanás é o inimigo da cruz. E se é o inimigo de Deus, e eu não sou amigo do mundo, então é meu inimigo também. Mas para que a gente não seja uma presa fácil, para que não sejamos presas fáceis de Satanás, Tiago vai nos dizer aqui nesse texto, vai nos dar algumas estratégias bastante práticas, logo de cara, de como lidar com esse diabo que ele diz que existe. Que a Bíblia afirma que existe. E depois, como é que nós devemos agir no nosso dia a dia para ter uma vida sujeita a Deus, uma vida que agrada a Deus, uma vida que nos leva a ter aquela gostosa segurança de estar andando com o Senhor, aquela vida piedosa. Tiago vai nos ensinar aqui nos versos 7 a 10, e a gente vai pensar um pouco nisso a partir de agora. O primeiro passo, então, para essa vida piedosa é a tal submissão a Deus. Se você lembrar um pouquinho, puxar da cabeça semana passada, um ponto que eu bati bastante, foi o do verso 6, que de fato me chamou muito a atenção essa questão da graça maior que Deus concede aos humildes. Essa questão especial, esse favor, esse cuidado especial que Deus dá àqueles que se submetem humildemente, ou seja, que reconhecem, eu sou carente do Senhor. Eu sei fazer um monte de coisas nessa vida, mas eu dependo de Deus para todas elas. Eu dependo de Deus para ser um crente que vale a pena. Eu dependo de Deus para ser um crente que, de fato, Deus tem prazer. Eu dependo de Deus para tudo. Eu creio que essa pessoa é uma daquelas que tem que recebe essa graça maior e que nos ajuda, então, a nos submetermos alegremente a Deus, como diz o verso 7. Então, sujeitar-se ou submeter-se a Deus é estar debaixo da autoridade de Deus. Guarda bem isso. Sujeitar-se a Deus é estar debaixo, não de lado, do ladinho ou próxima, mas é estar debaixo da autoridade de Deus e literalmente seguir suas ordens. Eu coloquei essa frase aqui pelo seguinte, eu precisei aprender a obedecer a ordem, até quando eu não queria obedecer. E muitas vezes eu não queria obedecer, mas eu tinha que obedecer, senão eu era punido, podia ser preso, atrapalhar a minha carreira, um monte de coisa podia acontecer, então eu obedecia. E foi uma das coisas mais especiais que aconteceu na minha vida, aprender a obedecer. E a gente, mesmo como crentes, que amam Jesus, confessam Jesus como Salvador, o maior desafio da nossa vida é obedecer, principalmente aquilo que a gente não quer obedecer. Porque obedecer o que a gente gosta é mole, para fazer aquilo que a gente gosta. Agora, obedecer para fazer aquilo que a gente não gosta, aí é difícil. E nem tudo que Deus ordena, a nossa carne gosta. Mas eu tenho que obedecer da mesma forma. Então, submeter-se a Deus é literalmente isso, é estar debaixo da sua autoridade. Isso significa obedecer às suas ordens, goste eu ou não. Parece intransigente, né? Se eu tivesse, talvez, num ambiente secular, de quartel, coisa assim, podia até ser intransigência. Mas estou falando do Deus que me ama de uma forma inexplicável, que tem uma vontade boa, perfeita e agradável, que ouve a minha oração antes mesmo que eu peça, que mandou Jesus morrer por mim sem eu poder, mesmo que eu passasse uma existência inteira tentando produzir alguma coisa que agradasse a Deus, não ia agradar, ainda assim peco, ofendo a Deus. Deus mandou Jesus morrer, o seu filho, pelo meu pecado. Então, obedecer a Deus tem que ser uma coisa que me traz alegria. Precisa ser um prazer estar debaixo da sua autoridade e obedecer às suas ordens. E quando eu não gosto das ordens do Senhor, é porque eu estou querendo ser Deus. Não é porque a ordem do Senhor é ruim. Isso parece relativamente objetivo,
prático, mas na prática a coisa não é muito bem assim, não. Fica bacana a gente falando assim e tal, né? Um manda, o outro obedece, parece meio matemático, mas você sabe que um monte de coisa você tem conhecimento bíblico, você sabe o que tem que fazer, o que Deus espera de você, mas você sabe também, e eu sei também, que quantas vezes deliberadamente e conscientemente eu faço diferente, porque eu quero satisfazer a minha vontade, mesmo sabendo que ela pode estar diferente da vontade de Deus. Então, esse negócio de obedecer a ordem fica muito bonitinho, mas na prática nós sabemos que a coisa é complicada. Eu quero ilustrar isso da seguinte forma. Bem pensando naquelas pessoas que acreditam, que estão se submetendo a Deus porque vêm à igreja, porque fazem oração, porque leem a Bíblia, que seguem as suas instruções, ou seja, obedecem às suas ordens. Talvez você pense, não, eu sou assim, pastor. Talvez você pense assim. A questão é que a gente acaba fazendo isso, essa questão desse tipo de sujeição fininha, né? Frágil. A gente faz isso como alguém que pede instrução para chegar em algum lugar que não conhece. Lembrei muito de mim mesmo fazendo isso. Com o sonho no carro, às vezes a gente não sabe chegar em algum lugar, aí você vai pedir instrução para alguém na rua, né? Para. Normalmente eu não quero parar, porque mesmo que eu não saiba, eu julgo que eu sei. Homem é um negócio complicado dirigindo, né? Aí eu vou e saio, eu não sei chegar, mas pressuponho que sei, né? Aí vou, tal, aí chego em determinado lugar, vejo que estou perdido, aí muito a contragosto, a dificuldade de dobrar, dificuldadezinha de dobrar. Muito a contragosto, eu paro, peço a instrução, ouço a instrução, o cara fala, você pega 2 quarteirões, dobra aqui, dobra ali, eu, tá bom, muito obrigado. Aí saio, faço diferente, não obedeço o que o cara manda, apesar de ter parado para pedir a instrução. Julgo que não é por onde ele disse que eu tinha que ir. Aí vou por um caminho que eu achei perdido, que era para ir. Ô, raça miserável. Aí simplesmente faço aquilo que eu acho melhor. E não aquilo que é o melhor, que eu busquei a orientação para fazer e não ouvi. É muito comum nós fazermos o que queremos e depois a gente ora, pedindo então a Deus que abençoe a minha decisão errada. É muito comum. É normal demais. É absurdamente normal. No entanto, submissão a Deus é completamente o oposto disso. E vamos ver isso de algumas maneiras aqui apresentadas por Tiago na continuação desse texto. Primeiro, a gente vai ver que submeter-se a Deus parece repetição, e até talvez seja. Submeter-se a Deus é estar completamente dependente de Deus em tudo. Não é assim que nós fazemos. Na prática, essa frase significaria o seguinte: é não fazer absolutamente nada sem orar, sem ler a Bíblia e sem buscar conselho. Ser submisso a Deus em tudo é dessa forma. Eu vou fazer meus planos, vou fazer aquilo que eu preciso fazer, sem dúvida, mas eu vou ouvir o Senhor primeiro. Vamos para a palavra de Deus. E ouvir o Senhor implica em buscar conselho com pessoas mais maduras, espiritualmente falando, do que eu. Não ouvir e depois dobrar na outra esquina, porque eu julgo que sei, mesmo sem saber. Mas ao dobrar do bambu, é de fato parar, me dobrar e ouvir, e me sujeitar ao Senhor. É não fazer nada nessa vida fora daquilo que a Bíblia chama de paz do Senhor, que é uma consequência de um profundo relacionamento de leitura bíblica, oração e ouvir conselhos, como é dito lá em Provérbios, que é a sabedoria em muitos conselheiros. Meu querido irmão, quem age assim, já aprendeu, sabe realmente que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não tem como você saber a vontade boa, perfeita e agradável de Deus se você não se sujeita a tudo, ou tudo a Deus. Não tem como.
Porque a tua vontade vai estar sempre precisando ser adoçada. Eu só vou saber a vontade boa e perfeita e agradável de Deus se em tudo que eu fizer, ou se tudo que eu fizer estiver sujeito a Deus, dessa forma, tomar decisões a partir de um tempo de oração, leitura bíblica e aconselhamento. Pastor, nem tudo dá tempo. Gente, eu não estou falando se você escolher entre comprar alcatra e patinho. Eu não estou falando disso. Estou falando aquelas decisões que você sabe que precisa de Deus para tomar a decisão certa. Aquelas que eu, por causa da minha ansiedade, decido que não podem esperar, mas podem esperar um pouco para eu orar, para eu pedir conselho, para eu aquietar meu coração aos pés da cruz e confiar na provisão do meu Deus que me ama. Quem faz isso conhece, sabe experimentalmente o que Deus quis dizer quando falou que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Porque eu vou entender quando ele diz não, porque eu esperei nele. Eu vou entender quando ele diz sim, porque eu ouvi dele. Sem essa sujeição, não tem como eu conhecer a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, porque a minha vontade está na frente da vontade de Deus. E a minha nem sempre é boa, muito menos perfeita ou agradável. Ela é interesseira, egoísta e orgulhosa, na maior parte do tempo. Segundo, só vamos conseguir aprender, então, experimentalmente sobre os benefícios da submissão a Deus através dessa sujeição, e vamos desfrutar das consequências dessa sujeição realmente prática. E qual a primeira consequência prática dessa total sujeição a Deus? Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. É nessa ordem, viu, gente? Essa ordem não vai mudar nunca. É desse jeito aqui. Resistir ao diabo não tem nada a ver com força. Eu estava procurando na internet algumas imagens sobre quando estava pensando no título para essa mensagem. E coloquei lá, resistam a Satanás. Mas apareceram mais de 10 imagens de Jesus e o diabo, Jesus numa luz branca, né, com seus lindos cabelos. Aí o diabo feião, com chifrão, tal, numa queda de braço, com várias fotos diferentes com queda de braço. Um Jesus com metralhador e o diabo assim, tal. Mas vi de tudo. É o grande esforço do mundo de fazer você achar que resistir ao diabo demanda de algum esforço físico. De forma alguma, não demanda de esforço físico nenhum, mas é indispensável você ter aprendido a submeter-se totalmente a Deus. É absolutamente indispensável. Você precisa ter aprendido a submeter-se a Deus experimentalmente, não de boca. O fato, então, é que se não nos submetermos a Deus dessa forma integral que nós vimos aqui, em tudo buscando a vontade do Senhor e não a nossa, pela oração, pela leitura bíblica e pelo conselho bíblico, não vamos resistir a Satanás. E muito menos ele vai fugir de nós. É prático, é objetivo, bastante direto. Tem um episódio aqui que eu quero citar, e eu vou preocupado com a hora aqui. Atos 19 ilustra essa história, essa situação de que não temos como resistir a Satanás se não tivermos essa vida absolutamente subjugada à vontade dele. Atos 19 ilustra isso. Lucas, o autor, ele diz que Deus fazia milagres extraordinários ali através do apóstolo Paulo. Muitos enfermos eram curados e espíritos malignos saíam deles. Tudo está no contexto do capítulo 19 de Atos. Aí alguns judeus que eram conhecidos ali como relativamente espirituais, mas não tinham nada a ver com Deus, eram os bons dos legalistas, fariseus, aí tentaram expulsar os demônios, invocando então o nome de Jesus, tal, fazendo aquelas cenas, né, de exorcismo. Eles acharam que podiam reproduzir o que Deus estava fazendo por meio de Paulo na base da cópia.
Ele fez assim, então vou fazer, porque isso aí deve ser alguma palavra mágica, deve ter algum poder especial nessa frasezinha aí, ó. Está repreendido em nome de Jesus, tal, aquelas coisas que a gente ouve, né? Deve ter alguma mágica que eu vou repetir, vou fazer igualzinho como eles fizeram. Aí diz lá no verso 13 do capítulo 19 de Atos, eles dizendo, em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Para surpresa deles e das pessoas que estavam ali em volta, os demônios responderam ironicamente, ô cidadão, vem cá. No verso 16 isso, 15, 16. Jesus eu conheço, o demônio respondendo para os judeus. Olha, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é muito bem, mas vocês, quem são? Irmãos, o restante do discurso diz que simplesmente um daqueles endemoniados ali saltou sobre aqueles 7 judeus que estavam ali dando uma de espirituais, espancou os 7 com tanta violência que eles fugiram nus e feridos. Depois você vê no versículo 16, capítulo 19. Então, resistir ao diabo não é uma questão de método, não é uma questão de oração forte, de frase certa, não tem nada a ver com isso. Resistir ao diabo, muito mais do que alguma fórmula, é vida. Vida com Deus, intimidade, dependência, obediência total e contínua, submissão a Deus. É este segredo, submissão total, o segredo mais revelado da Bíblia. Deus fala de submissão de Gênesis a Apocalipse. Sem isso, irmãos, não temos condições de resistir ao diabo. Está claro, irmãos? Amém? Terceira forma, então, de sermos sujeitos a Deus e termos esses benefícios espirituais dessa sujeição é aproximem-se de Deus. Irmãos, esse é um convite maravilhoso. Eu creio que Tiago está colocando em palavras aqui a verdade de que aqueles que buscam a Deus o encontrarão. Ele está colocando numa pequena proposição, busquem a Deus. Jeremias 29, 13 diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Existem promessas bíblicas nisso. Essa promessa, ela é consoladora, encorajadora, principalmente quando as coisas não estão bem. Saber que eu posso buscar o Senhor. Eu não devia falar isso, né? Mas a verdade é que a gente se aproxima mais do Senhor quando as coisas estão ruins, né? E é bom poder se aproximar do Senhor. Tem que ser bom também quando está tudo bem. Melhor ainda, mas nós somos meio ruins nisso, porque não aprendemos com bambu ainda. Mas saber das nossas aflições, quando estamos aflitos, que podemos nos aproximar do Senhor, que Ele se aproximará de nós, é consolador. Agora, quando a nossa resistência espiritual está fraquinha, quando nós estamos frágeis, não estamos firmes, amado, não se pode desistir. Nós não podemos entregar o ouro ao bandido. Se estamos frágeis, estamos com fraquezas, momentos de abalo, enfim, a gente passa por essas coisas da vida. Em vez de desistir, com uma promessa dessa, eu tenho que me aproximar mais. Eu acho que quanto mais difícil, mais apertado, mais eu tenho que buscar o Senhor, porque tem promessa aqui. Se eu me aproximo do Senhor, sujeito a Deus em todas as coisas, a Bíblia diz que Ele também se aproximará de mim. Eu lembro de Lutero, Martinho Lutero, ele dizendo que ele não tinha mais tempo de tantas traduções, as pessoas vindo a Cristo pela tradução que ele estava fazendo da Bíblia do latim para o alemão, para que as pessoas pudessem ter acesso à Bíblia, e dava aula, ensinava outros a estudarem a Bíblia, ele não tinha mais tempo. E ele diz na sua biografia que quanto menos tempo ele tem para as coisas, da quantidade de coisas que ele fazia, mais tempo ele dedicava à oração. Isso é sujeição. Isso é o bambu dobrando, mas sempre perto um do outro, apontado para o céu, com os nós dando a força que as provações nos trazem quando as vencemos ou quando passamos por ela. Temos que aprender com o bambu, temos que aprender com Lutero.
Quantas pessoas, irmãos, quantos de nós travando lutas, aquelas lutas espirituais, eu botei até aqui pessoais, mas na verdade em Cristo Jesus, como crentes, nós temos o Espírito de Deus, lutas pessoais são lutas espirituais afetam a gente como pessoa, não tem essa separação de crente na igreja e carnal lá fora, espiritual na igreja e secular lá fora, enfim, nós somos habitados pelo Espírito Santo não quando estamos na igreja, nós somos salvos dentro e fora da igreja, principalmente fora da igreja, para podermos impactar este mundo com a luz de Jesus, com a presença de Cristo. Mas quantos de nós passamos por lutas grandes, aflições terríveis? E a gente talvez já tenha chegado ao momento de dizer, não vale mais a pena. Não vou continuar lutando. Lutar por quê? Estou nessa luta aí. E cada vez o diabo, irmão, vai tentar lançar mais engano. Quanto mais eu sucumbir a não me aproximar do Senhor na minha aflição, mais o diabo vai ficar mentindo no meu ouvido, aguçando, através das coisas ao meu redor, o que eu tenho de pior, estimulando o desânimo, lançando todo tipo de engano. Quando a gente está nesse momento de fraqueza, achando que não tem mais por que continuar tentando, o diabo vai tentar nos encorajar a fugir. Fugir de pessoas que possam nos confrontar. Fugir de pessoas que possam dizer, aproxime de Deus, Ele vai se aproximar de você. Sujeite-se a Deus em todas as coisas, o diabo não resistirá. O diabo vai de todas as formas, sugerir das maneiras mais diversas, e vai assoviar no seu ouvido com a sua própria inclinação carnal. Que você tem que sair de perto, fugir, abandona a igreja. Abandona Jesus. Que tremendo engano, irmãos. Que tremendo engano, é exatamente o oposto disso que Deus nos exorta. Quando as dificuldades vierem, e vem ou não vem? Aí que a gente tem que se aproximar mesmo, se aproximar com força, cada vez mais de Deus, porque nós temos a garantia bíblica de que Ele também se aproximará de nós. Amém? Que coisa boa. Quarta maneira que a gente vai encontrar aqui nesse texto, de estarmos sujeitos a Deus, ela vai dizer como que nós temos que nos aproximar de Deus. Não é de qualquer maneira. Deus mandou você se aproximar dele, mas peraí, não esquece que Ele é rei. Soberano Deus, Senhor da vida e da morte, o Deus da nossa salvação. Então Ele diz como? Sujeitos a Deus, sujeitos a Ele, como nós vamos nos aproximar dEle? E Ele diz então, pecadores, limpem as mãos. Irmãos, eu acho tão bacana a dinâmica desse texto. É muito prático. Uma coisa liga muito bem pertinho a outra. Tiago usa esse texto, vocês lembram que semana passada eu falei que Tiago está falando para judeus convertidos. E eles têm aquela prática religiosa de toda vez que iam fazer algum tipo de ato religioso dentro da sua cultura, lavar as mãos. Era um hábito cultural daquele povo. A gente vê depois, se quiser ler, vai lá em Marcos 7, que você vai ler um pouco sobre isso. Agora, então, figuradamente, Tiago confronta ali os crentes e a nós com a necessidade de manter a nossa vida livre da sujeira do pecado. Usando esse paralelo. Ele está falando aqui, irmãos, de santificação. A santificação nos liberta da sujeira do pecado, porque na prática a santificação é vencer a porcaria do pecado. Aquela luta que vai nos livrando, vai nos desancorando da sujeira do pecado. Por isso, essa ideia de lavar aqui está muito ligada a abrir mão daquele comportamento pecaminoso, para que a gente possa, então, se aproximar do Senhor e Ele de nós, naturalmente. Eu não posso achar que eu vou chegar diante de Deus na prática deliberada da pecadaria minha de cada dia, e Deus vai lá, filhinho, vem cá, quero te dar um abraço. Deus abraça a sujeira? Ou Deus abraça o pecador banhado pelo sangue de Jesus? Arrependido e quebrantado, lutando para se apresentar diante do Senhor, limpo, e o que limpa é o sangue de Jesus derramado pelo crente arrependido.
então não tenha dúvida. Está se falando aqui de abandono do comportamento pecaminoso. Mas tem mais. Não somente a ideia aqui é pecadores limpem as mãos para se aproximarem de mim e eu de vocês, mas ele diz ainda, vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. Irmãos, está aqui uma das coisas mais delicadas da nossa vida. Essa questão da mente dividida, ou seja, vontade dividida. Na prática, aqui é aquela pessoa que tem grande vontade de seguir Jesus. Tem desejo, fala de Jesus, enche os olhos de lágrima. Mas, ao mesmo tempo, não tem coragem nem está disposto de abandonar os hábitos mundanos para viver do jeito de Deus. Complicado isso. E vai um pouco para a mensagem do domingo passado. É aquele amigo do mundo, aquele que flerta com o mundo, aquela amizade colorida com o mundo. Só que a Bíblia diz também lá no verso 4 que, inevitavelmente, isso o torna, apesar de toda a sua bem-intencionada confissão de que Deus é amor, mas o mundo é paixão. A Bíblia diz que esse é inimigo de Deus e está com problema. Ele acha realmente que pode ter sua lealdade dividida. Aquilo que eu comentei em mensagem passada, né? É Deus no templo e Baal em casa. Deus não aceita esse tipo de fidelidade corrompida. Isso é impossível. Por isso, então, na sequência, Tiago diz, vocês que querem uma reviravolta na história de vocês, e uma vida sujeita a Deus, piedosa, que resiste ao diabo e às suas propostas enganosas de desanimar, de desânimo, para que você deixe a Cristo e a vontade de Deus, que não quer que vocês purifiquem os seus corações com uma mudança de comportamento. Vocês estão entendendo que tem que ser assim? Então façam o seguinte, entristeçam-se, lamentem-se e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Irmãos, esse tipo de lamento proposto aqui por Tiago, de forma alguma resultado de algum tipo de frustração ou desesperança ou depressão. De forma alguma. Está se propondo aqui uma genuína tristeza, gerada, fruto de um arrependimento verdadeiro. É totalmente diferente. O apóstolo Paulo aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 7, verso 10, diz assim, a tristeza, segundo Deus, não produz remorso. Ou seja, foi mal Deus. Não. A tristeza, segundo Deus, ela traz um desejo profundo de mudança de comportamento. A tristeza, segundo Deus, ela é consequência de eu ter percebido que eu ofendi com o meu pecado, com a minha escolha errada, aquele que foi à cruz morrer pelos meus pecados. Ela não produz foi mal aí. Não, ela produz um profundo sentimento de que ofendi o meu Salvador. Ela traz, continua o texto, um arrependimento que leva à salvação. Então, a tristeza, segundo Deus, ela é consequência do entendimento do dano que o pecado fez no meu relacionamento com Deus. Logo, quem eu ofendi. Mas esse tipo de tristeza é consequência de um profundo e genuíno arrependimento que traz salvação. Já o foi mal aí do mundo, o texto continua, a tristeza do mundo, essa produz morte, porque não tem nada a ver com Deus. Eu creio que é isso que Tiago está querendo dizer quando diz, gente, lamentem-se, arrependam-se profundamente de não estarem sujeitando-se a Deus como vocês deviam. Eu acho que Tiago está esperando um grande quebrantamento naquela igreja da Ásia ali, para a qual essa carta foi escrita. Ele está esperando que esse povo se lamente diante de Deus, Senhor, eu estou profundamente arrependido. Eu te amo, mas eu nunca me sujeitei ao Senhor, por isso o diabo deita e rola na minha vida. Eu sou profundamente sincero quando eu digo que te amo, totalmente errado no meu comportamento, nas minhas escolhas, nas minhas decisões. Eu estou arrependido, eu lamento e eu choro profundamente. Por isso o Tiago diz, parem de ser debochados e troquem o riso por lamento.
Porque o sorriso de vocês simplesmente como se você estivesse ignorando o desastre espiritual que vocês se encontram. Então arrependam-se, sujeitem-se a Deus, resistam a Satanás, e ele se afastará de vós. Limpem os corações, parem de ter essa vontade dividida, esse ânimo quebrado. Rasguem-se diante do Senhor, troquem o riso por alegria, o riso por lamento e a alegria por tristeza. A gente não gosta disso. A gente gosta de rir. Vamos nos juntar para rir? Rapidinho, junta uns 4, 5, 6 para contar piada. Mas não é de a gente se ajuntar para dizer, olha, nós temos pecado contra o Senhor. Ou chegar para o teu irmão, juntar uns 2 ou 3 e procurar um irmãozinho que está em pecado, em vez de ficar dando abracinho e encorajando ele para que ele fique animadinho, eu precisava ajudar aquele irmão a chorar. Eu vim aqui para te ajudar a chorar, porque você precisa de um arrependimento profundo. Troca o seu sorrisinho de aparente, está tudo bem, para um profundo lamento, porque você está precisando de arrependimento que traz salvação. Porque não é porque as coisas talvez financeiramente estejam dando bem, não é porque as coisas estão aparentemente funcionando, que você está sujeito a Deus ou fazendo a vontade dele. Para, é hora de chorar. Arrependa-se, chore profundamente, porque aí haverá salvação, transformação, quebrantamento e avivamento. Eu creio que um povo arrependido que chora diante de Deus, entendendo o dano que o pecado causa, irmãos, a consequência disso é um tremendo avivamento espiritual. É povo orando, o povo evangelizando, o povo testemunhando da consolação que vem da parte de Deus no coração de um crente arrependido. Como um crente arrependido, ele impacta o mundo. Agora, um crente convencido de que está dando para ajeitar um pouquinho para Deus na igreja e para Baal, para as paixões do meu coração em casa, isso não afeta ninguém. Mas um crente que chora, que lamenta por ter pecado contra Deus, esse crente está vivo, está salvo e está fazendo uma diferença enorme no mundo. Eu creio que isso é avivamento, um grande avivamento. Tiago, lá no verso 5, um pouquinho antes, ele diz que o nosso Deus ele tem ciúme, ele é zeloso, porque o Espírito dele está em nós. Isso na prática, irmãos, olhando para essa questão aqui de Deus quer que a gente se arrependa e não tenha a vontade dividida, literalmente está dizendo, eu também não vou dividir vocês. Não vou dividir vocês nem com o mundo e nem com o diabo. Vocês são meus, eu quero vocês para mim, inteiros. É isso que quer dizer que Deus é zeloso. Gente, isso é maravilhoso. Você tem um Deus que decidiu que não vai ter de forma alguma você dividido, mas Ele quer você inteiro, porque Ele ama você e por inteiro Ele não vai aceitar que você o ame de forma dividida. Então vem a proposta, o apelo final de Tiago no último verso aí no verso 10. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Isso é extremamente encorajador. Temos uma promessa aqui maravilhosa. Promessa de que Deus, no tempo devido, Ele nos exaltará. Ele vai pegar aquele cara que estava chorando, estava se lamentando, trocou o riso pelo lamento, porque entendeu que o pecado é uma coisa horrorosa e ofende a Deus. Ele vai dizer, lamente-se agora pelo teu pecado, eu vou te levantar. Eu vou exaltar você. Eu que não dividi você com o mundo nem com o diabo. Eu cuidei, zelei e dei meu espírito para você. Eu, no tempo devido, te exaltarei. Eu não sei qual é esse tempo devido. Pode ser aqui hoje. Pode ser no dia que o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, estivermos com Ele no céu. O fato é que, para obter essa exaltação, essa honra da parte do Senhor, há uma condição. A condição que a Bíblia nos diz é humilhação. A gente não gosta disso. Volto lá para o versículo 7. A gente não gosta desse negócio de se dobrar igual o bambu. Humilhem-se é a única forma de recebermos aquela graça maior. E humilhem-se é a única forma de você receber no devido tempo a salvação. Ou melhor, a exaltação. E nós travamos mesmo aqui. Porque a gente quer ganhar. A gente quer que a nossa vontade vença. Estou voltando a falar as mesmas frases que há meia hora atrás. Eu não quero me dobrar, eu não quero não ter razão.
Eu quero ter razão sempre. Eu não quero transparecer que eu não sei. Eu tenho que transparecer que eu sei tudo. Irmãos, isso é horrível. Não tem coisa pior do que o falso humilde e o descaradamente orgulhoso. Não há benefício algum na Bíblia para aquele que se autopromove. Mas há todo tipo de favor de Deus para aquele que declara: eu dependo completamente de ti. Há todo tipo de zelo e cuidado de Deus para esse que entende a bênção do humilhar-se, do sujeitar-se diante do Senhor. Se a gente ficasse só com a parte do resistir ao diabo, ele fugirá de vós, já estava bacana. Mas tem mais. O Senhor ainda diz que Ele vai honrar aquele que se dobrar. Irmãos, temos que aprender com o Babu, não temos? Eu quero dar para vocês, para a gente concluir, uma definição de humilhação, humilhar-se, biblicamente. Significa o seguinte: reconhecer o dano que o pecado causou à nossa vida. A gente não para pensar nisso. A gente acha que o pecado foi uma coisinha lá que Adão fez e hoje me afeta, mas é ruim, mas Jesus já morreu por mim, está tudo certo. Não! É mais do que isso. De fato, Jesus já morreu, aleluia. Mas o pecado danifica muito. Sabe uma das coisas que o pecado danifica? Essa incapacidade que a gente tem de estar sempre submisso. De achar que o nosso braço pode fazer coisas no lugar do sujeitar-se a Deus e esperar na vontade dEle. O nosso orgulho, a nossa presunção é consequência dessa queda, do dano que o pecado causou. O pecado atrapalha, irmãos. Eu sei que eu tenho pessoas piedosas aqui. Eu sei que tem pessoas que amam a Jesus. Mas você sabe o que você é capaz quando você está com raiva. Não sabe? Você sabe o que você é capaz quando você deixa de ler a Bíblia 1 ou 2 dias e fazer oração. Você não sabe? Como a gente fica feio, grosso. Vai dizer que isso aí não é o dano que o pecado causa? Então, a pessoa que entende o dano, ou humilhar-se biblicamente, esse reconhecimento, como diz o apóstolo Paulo, o que faço é o que não quero, o que quero é o que não faço. Paulo está declarando aqui uma tremenda humildade, humilhando-se diante de Deus. Senhor, eu quero isso, mas quando eu vou fazer, eu faço aquilo. Eu sou terrivelmente afetado pelo pecado. Eu preciso do Senhor para tudo. O nome disso é submissão. Humilhar-se. Fazendo assim, a gente admite a nossa total necessidade da ajuda de Deus. Total, irmãos. Não é um pouco. É total necessidade, porque o pecado não afetou apenas um pedacinho de você ou de mim. O pecado afetou tudo. Então eu preciso de Deus para tudo. Total necessidade da ajuda de Deus, nos submetendo à sua vontade em todas as áreas da nossa vida. Irmãos, a gente vai precisar aprender com bambu para submeter a nossa vida em todas as áreas a Deus, não naquelas que nos convêm, nos interessam. Desafiador isso aqui, extremamente desafiador. Uma vida submissa a Deus, então, nos garante a capacidade de resistir ao diabo e ele. Uma vida submissa a Deus nos aproxima de Deus e Ele de nós. Isso é glorioso. Mas a gente precisa nos aproximar de Deus com corações limpos, mãos lavadas e corações limpos. E no tempo devido, seremos exaltados por aquele que nos salvou. Grandes benefícios de uma vida submissa a Deus. Mas, meu querido irmão, se a gente terminar agora sem fazer um plano, não vai adiantar nada. Te dei um monte de informações e vai ficar daqui a pouco em algum lugarzinho do cérebro. Talvez hoje ainda você não lembre mais da metade. Então a gente tem que fazer planos.
Você sabe se você tem perdido para o diabo. Se o diabo tem te convencido de que não adianta ficar orando, não adianta vir à igreja, toda vez ir à igreja, não adianta. Você não serve mesmo. Você sabe se o diabo tem conseguido te convencer de que você é menos do que Deus disse que você é. Você sabe se você tem se sujeitado de fato a Deus em tudo. Se você entendeu que o pecado estragou muita coisa. Eu tenho vontades maravilhosas, mas não executo porque o pecado simplesmente ainda me atrapalha. Há uma distância entre o que eu penso e o que eu faço. Então é hora da gente aprender o fundamental. Eu preciso fazer um plano de sujeitar a minha vida completamente a Deus. Tomar a decisão de não mais decidir nada sem consultar o Senhor pela sua palavra, pela oração, através de conselheiros bíblicos, pessoas mais maduras que você. Repito, eu não estou falando entre a cor do carro. Estou falando daquelas coisas que demandam de decisões morais, que afetam a sua vida espiritual. Aquelas coisas que você sabe que você precisa do Senhor para fazer escolhas que o honrem. E você sabe se você tem feito isso ou não. Não tem outra forma de você ter Satanás afastado de nós, a não ser sujeitando-se a Deus integralmente. Vamos ficar de pé, vamos orar. Quero muito que você se sinta encorajado por essa bênção espiritual que o texto diz. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Apertou o cinto, meu querido irmão? Aí é que é para se agarrar mesmo. A coisa está ficando difícil. Confessa pecados ao Senhor para poder apresentar-se diante dele com o coração limpo. Não tenha a mente dividida. Confie exclusivamente no Senhor. Não deixe um pouco para Baal, para as tuas paixões e um pouquinho para Deus. Dê tudo para Deus. Nada de mente dividida. Aí aproxime-se do Senhor e Ele se aproximará de você. Vamos fechar nossos olhos. Vamos pedir a Deus, Senhor, eu quero aprender submissão. Eu quero aprender a exercitar essa vida confiante, dependente do Senhor para tudo. Eu quero poder me aproximar do Senhor, ó Deus, certo de que a Tua promessa se completará. O Senhor também se aproximando de mim, me abraçando, me guardando, me botando no colo, me confortando, me ensinando, me consolando, me exortando. Ó Deus querido, ajuda-nos, ó Pai. Se a coisa está apertada, é aí que a gente tem que se abraçar contigo como nunca. Para poder, ó Deus, sujeitos, submissos a Ti, estarmos capacitados a resistir ao diabo. Ó Deus querido, ajuda-nos a entender essa postura de humilhação bíblica. Não tem nada a ver com o que o mundo sabe de humilhação ou pensa. Essa humildade bíblica tem tudo a ver com entender que o pecado estragou muito. Mas o Senhor em Cristo Jesus há de me capacitar, uma vez que eu não me ponha dependente do Senhor, absolutamente dependente de Ti para tudo. O Senhor me dará aquilo que eu preciso, ó Deus, para tomar decisões que Te honrem, para testemunhar do Teu amor, ó Deus, a tempo e fora de tempo, a vencer as pressões da vida, as impostas pelo diabo, as impostas pelo mundo, as impostas pelas minhas próprias necessidades, as demandas de trabalho, de escola, de família. Ó Deus, receberemos o que precisaremos de Ti, essa graça maior, se nós estivermos com esse coração absolutamente dependente do Senhor. Ajuda-nos, Pai, nos ensina, e o Senhor no devido tempo nos exaltará. É promessa Tua. Eu creio, ó Deus, que essa promessa se completará perfeitamente quando estivermos com Cristo no céu. Isso pode ser hoje ainda, ó Deus, ou não. O que nós precisamos é aprender a humildade bíblica para podermos, ó Deus, ter uma mente só, presa, ligada unicamente a Ti. Abençoa cada querido irmão, ó Pai, aqui agora. Vai de acordo ao seu coração e dá a cada um segundo a Tua vontade. Que saiamos renovados, que saiamos, ó Deus, transformados, encorajados pelo Senhor a esta vida submissa
a essa busca constante do Senhor e essa segurança de que o Senhor está vindo piedosa, misericordiosamente e amorosamente em nossa direção. Muito obrigado. Obrigado pela vida de cada irmão aqui, os que nos visitam. Abençoa-os, Senhor, segundo a tua perfeita e soberana vontade. Muito obrigado, ó Pai, pelos dízimos, pelas ofertas. Continua abençoando, ó Deus, cada querido irmão que tem de forma obediente trazido os seus dízimos e ofertas à tua casa. Aqueles que ainda lutam, ó Deus, nessa área de suas vidas, que o Senhor possa tratá-los também e que possam te obedecer nessa e nas demais áreas de suas vidas, com o objetivo de honrar o Senhor em tudo que fazemos, falamos e pensamos. Leva-nos em paz para os nossos lares. Dá-nos uma semana dirigida, guiada pelo Senhor em todas as coisas. Ajuda-nos, ó Pai, a desfrutar desses benefícios da submissão ao Senhor. Assim eu te peço e agradeço, no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos e amados irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe. Podem sentar, tem um tempinho de oração, eu estarei à porta para cumprimentar vocês.